E aí eu respondo aquela pergunta que eu fiz lá no início. Será que a contabilidade serve apenas para cumprir as exigências legais? Não. Por quê? O governo, que é o governo, né, a Receita Federal, que é quem cobra as informações contábeis da empresa para poder verificar se os tributos estão sendo recolhidos corretamente e tudo mais, é apenas um dos usuários da informação contábil. Então, a gente não pode associar contabilidade à parte tributária. A parte tributária é o atendimento a um dos usuários da informação contábil, ou alguns, né? Ao governo, à Receita Federal, os órgãos regulamentadores. Então, quando a gente fala em contabilidade fiscal, é aquela informação sendo gerada para atender aos órgãos fiscalizadores, né? Nós temos aí, no caso, a parte tributária. Então, quando a gente gera a contabilidade fiscal, o pessoal do fiscal aí vai entender bem, né? Tanto é que os escritórios normalmente estão separados, né? Departamento fiscal, departamento contábil, departamento pessoal. E aí, uma dúvida assim que eu sempre escuto dos meus clientes, né? Pelo menos é muito comum eu, eu, eu escutar isso dos meus clientes. Mas por que o resultado fiscal tá um e o resultado contábil tá outro? Aí dá aquela complicação na entrega das demonstrações contábeis e tudo mais. Por quê? Lá no departamento fiscal, o que eles vão fazer? Eles vão calcular os impostos, vão registrar as notas fiscais segundo as determinações específicas para aquela atividade empresarial. Peraí, tem uma pergunta aqui da Rosiane. A estrutura patrimonial são os bens, direitos e obrigações? Isso aí. Eu queria começar na aula de hoje, mas não vai dar tempo. Acho que eu vou encerrar nesse slide, pessoal. Já estamos aí a 51 minutos. Então, né, essa parte da estrutura dos elementos patrimoniais, que é da unidade 2, nós trabalhamos na próxima aula, tá ok? Mas só para eu fechar esse slide, então. Quando o departamento fiscal vai fazer os registros, ele vai contabilizar, por exemplo, seguindo o regime tributário daquela empresa. Então, nós temos empresas do Simples Nacional, do lucro presumido, do lucro real. Então, lá na contabilidade fiscal, ele vai fazer as apurações de resultados seguindo as normas deste regime tributário. Então lá na contabilidade a gente não vai seguir as normas do regime tributário? Não, a gente vai seguir as normas do regime tributário, mas em algumas questões nós vamos ajustar, né, a informação contábil, as normas brasileiras de contabilidade. Então, a contabilidade fiscal, na contabilidade fiscal, nós geramos informação segundo os critérios fiscais. Então, observando aí o regime tributário, a categoria de empresa, né? Tem empresas que têm particularidades específicas, como empresas da área de saúde, enfim. A contabilidade financeira, ela vai seguir o processo de geração de informação contábil segundo as normas brasileiras de contabilidade. Então, aí que nós vamos observar, por exemplo, os CPCs, as NBCs, né? Em alguns pontos, pode haver distorções? Pode. Por exemplo, lá na contabilidade fiscal, vamos supor que você você tem uma aplicação financeira, né? Você tem dinheiro lá no banco e vai rendendo juros sobre a aplicação financeira. A receita financeira é uma receita tributável, né? Então, você tem que pagar aí PIS, COFINS, vai depender do seu regime tributário. Mas, né, o rendimento é uma receita financeira tributável. Então, lá no departamento fiscal, eles vão considerar essa receita financeira, mas somente do valor que foi resgatado, né? Porque qual que é o raciocínio? Se eu não recuperei aquele valor, eu não posso pagar imposto sobre ele. Então, no departamento fiscal, a receita financeira calculada
é somente aquela em cima do valor resgatado. Lá na contabilidade fiscal, não. Vamos supor que esse mês a minha aplicação só rendeu, eu não resgatei nada. Ela é uma receita financeira. Por quê? O meu dinheiro está aumentando. Por mais que eu não tenha resgatado, por mais que eu não tenha retirado do banco, o meu valor, né, o meu patrimônio aumentou, o meu dinheiro aumentou. Então, tá vendo que em algumas pequenas situações existem essa distorção. E é aí que nós temos um resultado fiscal, um resultado contábil, e ambos estão corretos. A questão é quais normas ou quais critérios estão sendo utilizados para gerar informação. E por fim, nós temos a contabilidade gerencial, que daí já não tem critério nenhum, né? Existem métodos? Existem vários métodos de contabilidade gerencial. Vocês vão ter uma disciplina de contabilidade gerencial, mas ela não segue regras, né? Ah, por exemplo, lá no meu escritório, eu preciso de um relatório para controlar a matéria-prima, né? Exceto a parte de apuração de custos, sei lá, um controle de data de vencimento. Isso é um relatório gerencial. Isso é simplesmente para fins de gestão da empresa. E a contabilidade também pode contribuir na geração desses relatórios. Vamos finalizar aqui respondendo o Erivelton. No caso, as informações para os usuários vai de acordo ao que eles procuram? Exemplo, o usuário quer informação fiscal ou sempre envolve as três? Vou dizer para você que depende? Depende. Assim, que nem no escritório em que eu trabalho, todas as empresas que vão contratar serviço já é feito um pacote. Por exemplo, na verdade, assim, o que acontece? Às vezes a empresa pode ter o fiscal lá na empresa dela e faz o contábil no escritório. Ou faz o pessoal, né, o departamento pessoal, gera a folha de pagamento lá na empresa, e o restante, o fiscal e o contábil, é feito pelo escritório. Mas, assim, sempre tem o contábil. No nosso caso, nós não vendemos serviços só de contabilidade financeira, por exemplo. Mas existem escritórios que fazem só a contabilidade financeira, né? Porque a contabilidade financeira, digamos, é aquilo que é mais oneroso, né? Se você não pagar um tributo, se você recolher o imposto errado, você vai ter que pagar, né? Vai cair, isso vai interferir no seu bolso. Então, as pequenas empresas, principalmente, pedem só uma contabilidade fiscal, tipo, só para cumprir a obrigação. Mas no nosso escritório, né, a gente sempre faz a contabilidade, o serviço contábil também, tá certo? Aí o gerencial seria as maiores empresas, realmente, né, empresas que precisam aí desse processo gerencial, dessas informações gerenciais. Pequenas empresas normalmente não têm a contabilidade gerencial. E assim, quando a empresa depende da contabilidade gerencial, normalmente ela tem um departamento interno, né? Ela não contrata o serviço de um escritório, por exemplo, porque aí realmente é aquela questão de gerar relatórios mais específicos, né? O que eu faço de contabilidade gerencial lá no escritório é, por exemplo, fechamos a contabilidade. Então, eu pego aquele relatório, faço apresentações de valores mais específicos, explicando para o cliente, ó, esse mês o seu resultado foi menor porque aumentou o seu custo, ou esse mês o seu resultado foi menor porque diminuíram as vendas. Então, é nesse sentido. Mas as empresas, normalmente, quando precisam da contabilidade gerencial, procuram ter um departamento interno.